À sombra das praias exóticas e das atrações turísticas, esconde-se a verdadeira Indonésia, misteriosa, inexplicável e repleta de segredos que continuam a surpreender até os exploradores mais experientes. Imagine 17.000 ilhas espalhadas entre os oceanos Pacífico e Índico, mas a maioria dos viajantes vê apenas 2 ou 3 delas. O que se esconde nas restantes? Que mistérios guardam esses pedaços esquecidos de terra? Aqui, no país muçulmano mais populoso do mundo, ainda se praticam rituais antigos, xamanismo e até canibalismo em ilhas isoladas. Em algumas tribos, existem tradições que possuem mais de 4.000 anos. Não mudaram desde a Idade da Pedra e são transmitidas de geração em geração através de rituais enigmáticos. E na ilha de Komodo habitam os últimos dragões vivos do planeta. Enormes lagartos capazes de matar um búfalo com uma única mordida venenosa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg do conhecimento sobre a Indonésia. Hoje, iremos nos aprofundar de fatos amplamente conhecidos até os aspectos da cultura indonésia que não são abordados em guias turísticos de luxo. Nossa jornada será como descer em uma caverna misteriosa. Quanto mais profundo penetramos, mais estranhos e inexplicáveis fenômenos nos aguardam. Você está pronto para descobrir o que está oculto aos olhos dos turistas comuns? Fato 1. Um arquipélago inimaginável. Um mundo perdido entre os oceanos. Mas, se você pensa que já sabe o suficiente sobre a Indonésia, permita-me mergulhar ainda mais fundo nos mistérios deste país enigmático. Imagine um arquipélago tão vasto que a mente se recusa a compreender suas verdadeiras dimensões. Mais de 17.000 ilhas espalhadas entre os 2 maiores oceanos do planeta, como fragmentos de uma civilização antiga, perdidos no tempo e no espaço. É surpreendente, mas apenas 6.000 dessas ilhas são habitadas, deixando 11.000 pedaços de terra praticamente intocados pelo homem. O que se esconde nessas terras desabitadas? Quais segredos guardam suas selvas impenetráveis e cavernas misteriosas? A Indonésia é o maior país insular do mundo, se estendendo por 5.000 quilômetros de oeste a leste. Reflita! Isso é comparável à distância do ensolarado Lisboa até a fria Moscou. Essa extensão cria uma diversidade incrível de zonas climáticas, paisagens e ecossistemas, muitos dos quais ainda permanecem inexplorados pela ciência moderna. Os habitantes locais falam de sons estranhos que vêm das profundezas das florestas intocadas, de luzes cintilantes sobre ilhas desabitadas e de criaturas que não são descritas em nenhum livro de biologia. Pesquisadores que realizaram expedições em ilhas remotas frequentemente voltam com relatos de fenômenos inexplicáveis e descobertas que não se encaixam na visão de mundo científica contemporânea. Algumas dessas ilhas são tão isoladas que a evolução seguiu seu caminho particular, criando espécies de animais e plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Mas o mais intrigante: muitas dessas ilhas ainda permanecem manchas brancas no mapa, não exploradas por cientistas modernos. O que pode se esconder nesses pedaços perdidos de terra? Quais mistérios do passado guardam seus antigos vulcões e cavernas enigmáticas? Essa pergunta continua a fascinar as mentes de pesquisadores e aventureiros de todo o mundo. Fato 2. Bali, a ilha dos deuses e a porta para o mistério indonésio. Entre este vasto arquipélago, como uma joia na coroa de um antigo governante, brilha a ilha que se tornou um verdadeiro ímã para viajantes de todo o mundo. A enigmática e sedutora Bali. Este pedaço de terra relativamente pequeno, conhecido como a Ilha dos Deuses e a Ilha dos Mil Templos, tornou-se para muitos russos e habitantes do espaço pós-soviético o primeiro
e, por vezes, único contato com a cultura indonésia. Mas o que torna Bali tão atraente talvez seja a energia misteriosa que todos os visitantes da ilha sentem. Os moradores acreditam que aqui habitam os espíritos dos ancestrais e inúmeras divindades, que estão invisivelmente presentes em cada templo, em cada cascata, em cada bosque sagrado. Os rituais diários dos balineses, as coloridas oferendas aos deuses, dispostas literalmente em cada esquina. Pequenas cestas de folhas de palmeira com flores, arroz e incenso criam a sensação de uma presença constante de algo sobrenatural. Os majestosos templos, localizados nos lugares mais pitorescos e, por vezes, de difícil acesso, no topo das montanhas, ao pé de vulcões, em penhascos íngremes sobre um oceano tempestuoso, parecem abrir uma cortina entre nosso mundo e o mundo dos espíritos. É surpreendente, mas muitos turistas que vêm a Bali em busca de descanso na praia e surf se veem inesperadamente mergulhando nas profundezas das crenças e rituais locais, sentindo uma conexão inexplicável com essa cultura ancestral. Pesquisadores de fenômenos paranormais observam uma concentração extraordinariamente alta de acontecimentos inexplicáveis e experiências místicas entre os visitantes da ilha, desde estranhas coincidências até sonhos vívidos e premonitórios e até encontros com seres que não podem ser explicados pela ciência moderna. O que é isso? Uma autossugestão coletiva ou realmente uma energia especial de um lugar onde a linha entre os mundos é tênue? Mas, apesar de toda a sua fama e popularidade, Bali é apenas uma pequena parte da imensa Indonésia, apenas uma porta entreaberta para o surpreendente mundo deste país misterioso. O que se esconde atrás dessa porta, nas outras ilhas menos conhecidas do arquipélago? Fato 3. Círculo de Fogo, a terra onde respira o próprio inferno. Mas se Bali abre a porta para o mundo da mística indonésia, o próximo passo nos leva a um aspecto ainda mais temível e majestoso deste país enigmático: seu coração de fogo. A Indonésia é verdadeiramente a terra dos vulcões, onde sob os pés do viajante repousam colossais forças da natureza, prontas para despertar a qualquer momento. Imagine, mais de 150 vulcões ativos estão espalhados pelo arquipélago, o que representa 17% de todos os vulcões em atividade no nosso planeta. Cada um deles não é apenas uma formação geológica, é um ser vivo com seu próprio caráter, humor e história. Os habitantes locais atribuem a essas montanhas gigantes uma alma, acreditando que em suas entranhas habitam antigos espíritos e divindades que exigem respeito e oferendas. Mas entre todos esses gigantes que exalam fogo, há um cujo nome faz estremecer até mesmo os vulcanologistas mais corajosos: Tambora. No ano de 1815, essa colossal erupção mudou literalmente o clima de todo o planeta, lançando na atmosfera tanta cinza que os raios de sol não conseguiam alcançar a Terra. As consequências foram sentidas em todo o mundo. Aquele ano entrou para a história como o Ano Sem Verão. A neve caía até em junho, as colheitas pereciam, a fome assolava vastas áreas da Europa e da América do Norte. Mas o mais surpreendente, como uma civilização antiga pôde prosperar em um lugar onde a Terra poderia a qualquer momento se abrir em um abismo de fogo? A resposta reside em uma visão de mundo especial dos indonésios, para quem a catástrofe não é o fim, mas o começo de um novo ciclo. O solo vulcânico fértil, rico em minerais, permite o cultivo de abundantes colheitas de arroz, café e especiarias. Talvez a constante proximidade com as forças elementares da natureza tenha moldado a notável tranquilidade e alegria de viver dos habitantes locais,
sua abordagem filosófica à vida e à morte, pesquisadores observam. Nas regiões de atividade vulcânica intensa, frequentemente são registrados fenômenos atmosféricos inexplicáveis, sons estranhos e luminosidades que os locais consideram manifestações de espíritos e que os cientistas ainda não conseguem encontrar uma explicação racional. Talvez os antigos indonésios soubessem sobre os vulcões, algo que a ciência moderna apenas começa a descobrir? Mas o Círculo de Fogo da Indonésia é apenas um dos muitos mistérios deste país surpreendente, onde cada ilha guarda seus segredos. Fato quarto: a Ilha das 100.000 Mesquitas. O enigma do islamismo indonésio. Agora, vamos voltar nosso olhar para mais uma característica impressionante deste país enigmático, pois é aqui, entre vulcões e selvas, que se encontra a maior comunidade muçulmana do planeta. Mais de 230 milhões de pessoas, a maioria das quais professa o islamismo, fazem da Indonésia uma verdadeira joia do mundo islâmico. Mas o que é realmente surpreendente? Aqui, em ilhas remotas, a milhares de quilômetros dos desertos árabes, nasceu uma forma completamente única dessa religião, tão diferente dos modelos do Oriente Médio. O islamismo indonésio é como um espelho que reflete a alma do arquipélago, suave, flexível, absorvendo crenças animistas antigas e tradições hindu-budistas. Viajantes que visitam pela primeira vez as aldeias javanesas observam, admirados, como os muçulmanos locais fazem oferendas aos espíritos da natureza, realizam cerimônias tradicionais do teatro de sombras Wayang, que celebra os épicos hindus, e tratam com profundo respeito os santuários pré-islâmicos. Como foi possível que uma religião nascida no coração da Península Arábica se entrelaçasse de forma tão orgânica com os cultos e costumes locais? Antropólogos observam que a disseminação do islamismo na Indonésia ocorreu não por meio de conquistas, mas através do comércio e da troca cultural. Comerciantes árabes e indianos traziam não apenas mercadorias, mas também novas ideias, que gradualmente se enraizavam no solo fértil da espiritualidade indonésia. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que foi exatamente o isolamento geográfico do arquipélago que permitiu a formação dessa surpreendente forma sincrética de religião. É impressionante, mas em um país onde se ouve o azan dos minaretes de inúmeras mesquitas, ainda é possível encontrar xamãs que se comunicam com os espíritos dos ancestrais e curandeiros que utilizam antigas práticas mágicas. Especialmente enigmático é o fenômeno do Kebatinan, uma corrente mística que combina práticas sufi-islâmicas com a esoterismo javanês e técnicas meditativas. Seus seguidores afirmam ter a capacidade de viajar entre mundos e se comunicar com forças superiores. O que é isso? Uma adaptação habilidosa ou a manifestação de algum profundo conhecimento espiritual inerente aos habitantes dessas ilhas misteriosas? Mas isso ainda não é tudo que as maravilhas da Indonésia guardam em seu seio. Fato 5. A diversidade linguística da Indonésia. As línguas misteriosas das ilhas. A Indonésia não é apenas um país com uma rica cultura e paisagens naturais surpreendentes, mas também um impressionante reino linguístico, onde a vida cotidiana é conduzida em mais de 700 línguas e dialetos. Cada ilha, como um mundo à parte, possui sua própria língua única, refletindo a cultura e as tradições dos povos locais. No entanto, entre essa diversidade existe um fio comum. A língua oficial é o indonésio, ou Bahasa Indonésia, criado artificialmente como um meio de unir os diversos povos do país. Como pôde ocorrer que uma única língua se tornasse o elo entre culturas tão variadas? O fenômeno do Bahasa Indonésia fala do desejo do povo em criar uma identidade comum,
Mas, ao mesmo tempo, existe a preocupação de que muitas línguas de pequenos grupos étnicos estão ameaçadas de extinção. Muitas delas, como as línguas javense, balinesa e sumatra, foram transmitidas de geração em geração, mas com a globalização e a migração da população, estão gradualmente perdendo seus falantes. Considerando que em cada ilha pode existir sua própria língua, surge a questão: como preservar essa riqueza e singularidade nas condições do mundo moderno? Pesquisadores da linguística observam que a extinção de línguas significa a perda não apenas de palavras, mas de toda uma cosmovisão, profundamente enraizada na cultura. Algumas línguas, como a língua Badui, que utiliza um sistema único de símbolos para a comunicação, estão à beira da extinção, e seus seguidores lutam pela preservação de suas tradições. Como pode ser evitada a extinção desses patrimônios culturais únicos? Alguns estudiosos sugerem que o envolvimento ativo da juventude no estudo de suas línguas e culturas nativas pode desempenhar um papel crucial nesse processo. Mas, apesar de todos os esforços, o mistério da preservação da diversidade linguística da Indonésia permanece em aberto. Talvez nessa diversidade estejam escondidos antigos conhecimentos e mistérios que a humanidade ainda não teve tempo de desvendar. Fato 6. Dragões de Komodo. Relíquias da antiguidade nas ilhas da Indonésia. Nas remotas ilhas da Indonésia, habitam criaturas surpreendentes que não apenas inspiram admiração, mas também apreensão. Os dragões de Komodo. Esses gigantescos lagartos, frequentemente chamados de dragões de Komodo, podem alcançar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Suas dimensões impressionantes e aparência temível fazem o coração de muitos viajantes que se encontram nesses lugares disparar. Mas o que torna esses lagartos tão únicos? Os dragões de Komodo são animais relictos, que sobreviveram desde os tempos pré-históricos, quando dinossauros reinavam em nosso planeta. Essas criaturas sobreviveram a inúmeros cataclismos e mudanças que apagaram do planeta outros répteis mais conhecidos. Sua mordida é mortal. A saliva do dragão de Komodo contém uma infinidade de bactérias capazes de causar a morte, mesmo em animais grandes como búfalos. Como é possível que criaturas tão perigosas tenham sobrevivido até os dias de hoje? Pesquisas mostram que os dragões possuem um ecossistema único, onde estão no topo da cadeia alimentar, o que lhes permite controlar as populações de outros animais e manter o equilíbrio na natureza. No entanto, apesar de seu poder, os dragões de Komodo estão ameaçados de extinção. Seu habitat natural está sendo reduzido devido à atividade humana, e muitos moradores locais se esforçam para proteger essa parte única de seu patrimônio. Como podemos preservar esses dragões, que são testemunhas vivas da evolução? A questão sobre o futuro dos dragões de Komodo permanece em aberto. Talvez em seus genes estejam escondidas respostas para enigmas que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. Quem sabe, talvez essas antigas criaturas possam nos ensinar como sobreviver em um mundo de mudanças constantes em nosso planeta. Fato 7. Indonésia. Um tesouro de biodiversidade no planeta. A Indonésia não é apenas um arquipélago. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e aqueles que buscam mistérios a cada passo. Este país surpreendente está na lista das 17 megadiversas nações do mundo e, na verdade, é um museu vivo da evolução. Aqui habita cerca de 10% de todas as espécies de plantas com flores do planeta, 12% dos mamíferos, 16% dos répteis e anfíbios, além de 17% das aves. As ecossistemas únicas que podem ser encontradas apenas aqui criam uma atmosfera verdadeiramente mágica, repleta de segredos e enigmas.
Entre os habitantes mais conhecidos dessas regiões tropicais estão os orangotangos de Sumatra e Bornéu, que impressionam por sua inteligência e comportamento social, despertando admiração em cientistas e viajantes. Como essas criaturas incríveis conseguiram sobreviver em um ambiente onde seu habitat se torna cada vez mais vulnerável? Os rinocerontes de Java, uma das espécies mais raras e enigmáticas, permanecem nas sombras, e apenas alguns de nós podem imaginar como é encontrar esses poderosos animais na natureza. Já os búfalos anoa, que se escondem nas densas florestas tropicais, continuam sendo um mistério até mesmo para os zoologistas. Como essas pequenas criaturas, que habitam apenas as ilhas indonésias, conseguiram sobreviver em um contexto em que muitas espécies estão em extinção? Pesquisas mostram que foi exatamente a isolação dessas ilhas que permitiu o desenvolvimento de formas de vida únicas, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Mas não são apenas os orangotangos e rinocerontes que tornam a Indonésia tão singular. Aqui pode-se encontrar uma infinidade de outras espécies surpreendentes, cada uma guardando seus próprios segredos e histórias. Quantas espécies ainda não descobertas estão ocultas nas densas selvas? Quais outros mistérios essas ilhas escondem, aguardando seus exploradores? Hoje, quando a atividade humana ameaça essa biodiversidade, as questões sobre sua conservação se tornam cada vez mais relevantes. Como podemos proteger esses ecossistemas únicos para que continuem a existir no futuro? O enigma da Indonésia permanece por resolver, e talvez seja aqui que estão escondidas as respostas para muitas perguntas sobre nosso patrimônio comum. Fato 8. A culinária indonésia. Um encanto de especiarias e influências culturais. A culinária indonésia não é apenas comida. É uma verdadeira festa de sabores, aromas e tradições culturais, única e multifacetada como o próprio país. Aqui, neste incrível arquipélago, cada prato conta sua história, transmitindo tradições centenárias e segredos culinários que são cuidadosamente guardados de geração em geração. Um dos pratos mais populares e adorados é o nasi goreng, arroz frito, que muitas vezes é servido com legumes, frango e especiarias, transformando um prato simples em uma obra-prima culinária capaz de surpreender até os paladares mais exigentes. E que tal o mie goreng, macarrão frito que, como uma dança, combina diversas texturas e aromas, preenchendo cada garfada com a alegria e o calor do lar? Não podemos esquecer do sati, espetinhos grelhados servidos com um rico molho de amendoim, criando um contraste de sabores surpreendente. E o rendang, carne cozida lentamente com leite de coco e especiarias, que cria um sabor profundo e intenso que faz você perder a noção do tempo. Mas a Indonésia não é apenas um amontoado de pratos. É também uma incrível diversidade de tradições culinárias que variam de região para região. Em cada canto do país, é possível encontrar receitas únicas que refletem os ingredientes locais e as influências culturais. Por exemplo, em Java, os pratos costumam ser mais doces, enquanto em Sumatra, o foco é na picância e nos temperos. Como foi possível tamanha diversidade? Talvez isso esteja relacionado ao fato de que a Indonésia é o berço de algumas das especiarias mais valiosas do mundo, como a noz moscada e o cravo, que há séculos atraíam comerciantes e exploradores de todos os cantos. Qual foi a influência dessas especiarias no desenvolvimento do comércio e das trocas culturais? O enigma da culinária indonésia, tão rica e multifacetada, permanece sem solução. E cada vez que provamos um novo prato, mergulhamos em um mundo repleto de mistérios e descobertas. Quantas outras receitas incríveis ainda aguardam seus desbravadores, escondidas nos recantos das aldeias indonésias? Fato 9.
O hinduísmo balinês. Magia e rituais que nos levam ao mundo dos deuses. O hinduísmo balinês não é apenas uma religião. É um verdadeiro universo, repleto de cores vibrantes e profunda espiritualidade, que se diferencia significativamente de seu irmão indiano. Nesta ilha mágica, cada dia se transforma em uma celebração. Os balineses, desde o início da manhã, preparam oferendas para os deuses, espíritos e demônios, colocando em cada detalhe um pedaço de sua alma. Essas oferendas, compostas por flores frescas, arroz e doces, tornam-se verdadeiras pontes entre o mundo dos humanos e o mundo divino. Como conseguem manter uma tradição tão única por séculos? Talvez o segredo resida em seu profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais, o que se reflete em todos os aspectos de suas vidas. Os templos, espalhados por toda a ilha, como guardiães do tempo, impressionam por sua magnificência e elegância. Eles são construídos como pequenos complexos templares, onde cada detalhe tem seu significado e simbolismo. E as cerimônias que ocorrem aqui estão repletas de rituais que transportam os espectadores para um mundo de lendas e mitos antigos. Os balineses dedicam uma parte significativa de seu tempo e renda a esses rituais religiosos, como se compreendessem que são eles que os conectam ao divino e garantem harmonia em suas vidas. Como essas devoções influenciam a sociedade e a cultura desta ilha fascinante? Cada templo, cada cerimônia, não é apenas um ato de fé, mas parte de um código cultural único que continua a se desenvolver, sendo transmitido de geração em geração. Mas esse mundo não está isento de mistérios e enigmas. Como é possível que tantas pessoas vivam em harmonia com o mundo espiritual, preservando ao mesmo tempo sua individualidade e tradições únicas? Talvez as respostas estejam escondidas nas profundezas das florestas balinesas, onde os espíritos antigos continuam a guardar seus segredos. Quão mais do desconhecido aguarda seu momento para nos revelar seus mistérios? Fato 10. A misteriosa tradição de Manené na ilha de Sulawesi. Na ilha de Sulawesi, existe uma tradição surpreendente e enigmática, conhecida como Manené, que nos faz refletir sobre a natureza da vida e da morte. A cada poucos anos, a tribo Toraja realiza uma cerimônia incomum. Eles desenterram os corpos de seus parentes falecidos, vestem-nos com roupas novas e passeiam com eles pela aldeia, antes de devolvê-los às sepulturas. Essa tradição não é apenas um ato, mas um verdadeiro ritual que, segundo os Toraja, ajuda a manter a conexão com os ancestrais. Para eles, a morte não é um ponto final, mas um processo longo e complexo que requer tempo e respeito. Como pode ser que, ao longo dos séculos, essa prática continue a existir, apesar das mudanças no mundo? Talvez a resposta resida em sua profunda compreensão de que os ancestrais permanecem sempre parte de suas vidas. E por isso, é importante manter essa conexão. Durante o processo da cerimônia, as famílias se reúnem, e isso se torna não apenas uma homenagem à memória, mas também uma oportunidade para fortalecer os laços familiares. Este evento surpreendente atrai a atenção de pesquisadores e viajantes que buscam entender como tais rituais influenciam a cultura e a sociedade Toraja. No entanto, apesar de todas as pesquisas, o mistério persiste. Como pode uma sociedade que respeita tanto seus ancestrais manter sua individualidade e, ao mesmo tempo, venerar tradições? Quantas outras verdades ainda estão escondidas nas profundezas de suas crenças e costumes? Os mistérios do passado aguardam seu momento para nos revelar seus segredos, e talvez seja em Sulawesi que se encontram as chaves para desvendar esses antigos enigmas. Fato 11. Tatuagens enigmáticas.
e dentes afiados da tribo Mentawai. Em ilhas remotas ao largo da costa de Sumatra, habita a tribo Mentawai, cuja cultura é repleta de costumes e mistérios únicos. Aqui, homens e mulheres cobrem seus corpos com tatuagens complexas, cada uma das quais carrega um significado profundo e uma história. Para os Mentawai, as tatuagens não são apenas adornos, são um ato sagrado que ajuda a preservar a alma no corpo. Cada padrão, cada traço reflete seu mundo interior, sua conexão com os ancestrais e a natureza. Quando o tatuador aplica a tinta, ele não está apenas desenhando, mas transmitindo uma mensagem que viverá junto ao portador ao longo de sua vida. Mas isso não é tudo. A tradição de afiar os dentes em pontas afiadas também faz parte de sua identidade. Este rito simboliza não apenas a beleza física, mas também o espírito, a força e a resiliência. Como é possível que, apesar da pressão do mundo moderno, os Mentawai continuem a aderir a essas tradições ancestrais? Talvez o segredo resida em seu profundo respeito pela cultura e pela história, que são transmitidas de geração em geração. Quando turistas e pesquisadores chegam a essas ilhas, não podem deixar de notar como a tribo Mentawai preserva sua individualidade e singularidade em um contexto de globalização. No entanto, isso levanta perguntas. Como é viver em um mundo onde tradições podem ser esquecidas e seu valor questionado? Quantas mais verdades estão escondidas nos recantos de sua cultura e rituais? Cada padrão em seu corpo, cada dente afiado, conta uma história. Mas o que mais podemos descobrir sobre a tribo Mentawai se cavarmos mais fundo? Talvez as respostas a essas perguntas nos aguardem além do visível, onde espíritos antigos continuam a sussurrar seus segredos. O mistério de sua vida e arte permanece não resolvido, e talvez seja exatamente aí que reside sua verdadeira força. Fato 12. O misterioso culto das múmias nas regiões montanhosas de Papua. No coração das cadeias montanhosas da Nova Guiné Ocidental, entre densas florestas tropicais e nuvens enigmáticas, se escondem as tribos Korowai e Dani, que praticam um dos rituais de mumificação mais surpreendentes. Esses antigos povos, com suas tradições e crenças únicas, atribuem um significado especial aos seus líderes falecidos, transformando seus corpos em múmias que permanecem como membros vivos da comunidade. O processo de mumificação começa com uma preparação cuidadosa. Os corpos são tratados com fumaça, ervas especiais e óleos, que, segundo acreditam, ajudam a preservar o espírito do falecido e sua conexão com os vivos. Quando o processo é concluído, as múmias são colocadas em cabanas especiais ou armazenadas nas próprias casas, onde continuam a ocupar um lugar importante na vida da tribo. Essas múmias não são apenas restos mortais. Elas são consideradas guardiãs de sabedoria e conhecimento, com as quais a comunidade consulta em questões importantes, como a escolha do momento para o plantio ou ações militares. Como pode ser explicada uma prática tão incomum? Talvez seja o desejo de manter a conexão com os ancestrais, que continuam a influenciar a vida de seus descendentes. Mas o que está por trás dessa crença? Talvez isso revele um profundo respeito pelo espírito e pela memória, que, apesar da perda física, permanecem vivos nos corações das pessoas. Cada vez que a tribo se reúne para honrar seus líderes, surge a questão: como é viver ao lado daqueles que já deixaram este mundo, mas continuam a fazer parte de sua vida? Quantas mais verdades estão ocultas nos rituais e crenças desses povos que podem nos fornecer chaves para entender a natureza humana? As múmias Korowai e Dani permanecem um enigma não resolvido,
E talvez seja nesse mistério que reside sua verdadeira sabedoria. Como podemos valorar sua prática única se não compreendemos seus fundamentos? O mistério de suas vidas e mortes continua a atrair pesquisadores, deixando uma infinidade de perguntas sobre como as tradições moldam nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele. Fato 13. Os costumes misteriosos das tribos de Papua, canibalismo e caça às cabeças. Nas costas isoladas da Nova Guiné Ocidental, onde o rugido do oceano se mistura ao sussurro das florestas antigas, vivem tribos de Asmat e outros povos que, até a metade do século XX, praticavam canibalismo e caça às cabeças. Esses povos, com suas crenças e costumes únicos, acreditavam que, ao consumir partes do corpo de seus inimigos ou preservar suas cabeças, eles não apenas adquiririam força, mas também a sabedoria de seus adversários. Lendas antigas sobre guerreiros que se tornavam invencíveis graças à magia contida no corpo humano eram transmitidas de geração em geração, moldando a percepção sobre vida e morte. Como explicar uma prática tão aterradora, mas ao mesmo tempo fascinante? Talvez isso revele uma profunda conexão com a natureza e o mundo ao redor, onde cada parte do corpo é vista como uma fonte de poder. Embora essas práticas tenham sido oficialmente banidas, em regiões remotas ainda podem existir formas rituais que se revestem de novas tradições. É possível imaginar como em recantos distantes da selva podem ocorrer estranhos rituais, lembrando épocas em que vida e morte estavam em constante luta. Pesquisadores, ao se depararem com esses costumes antigos, se perguntam: qual é a natureza dessas crenças? Como eles veem a morte e seu papel na sociedade? Talvez seja a busca pela imortalidade através da memória dos inimigos e de sua sabedoria, ou apenas uma maneira de lidar com a cruel realidade da guerra. Mas, apesar de todas as investigações, o mistério dessas práticas permanece sem solução, deixando muitas perguntas sobre como os costumes antigos continuam a influenciar as concepções modernas sobre vida e morte. O enigma do canibalismo e da caça às cabeças nas tribos de Papua nos lembra que ainda há muito a ser explorado em nosso mundo. E quem sabe, no futuro, poderemos descobrir mais sobre aqueles que viveram antes de nós e sobre aqueles que ainda guardam seus segredos. Quanta coisa ainda desconhecida está oculta nas profundezas da nossa história, aguardando sua revelação. Fato 14. O sangrento golpe na Indonésia. Assassinatos que não se comentam. No coração do Sudeste Asiático, na Indonésia, ocorreu uma das mais terríveis tragédias do século XX, o sangrento golpe de 1965. Este período, marcado pela tentativa de um golpe comunista, tornou-se uma catástrofe para centenas de milhares de pessoas que se tornaram vítimas de repressões em massa. Após a fracassada tentativa de tomada do poder, o país mergulhou no caos, e por todo o território começaram as represálias contra supostos comunistas e seus apoiadores. Durante alguns meses, estima-se que entre 500 mil e 3 milhões de pessoas foram assassinadas, suas vidas interrompidas, sem misericórdia, nesse violento e sanguinário processo de limpeza. Mas como explicar tamanha brutalidade? O que movia os algozes que iam a assassinatos com tanta facilidade? Muitos desses indivíduos ainda estão vivos, não punidos por seus atos, e suas histórias permanecem não contadas. O documentário Ato de Matar revela um pouco sobre esses eventos, mostrando como os assassinos justificam suas ações e vivem com esse fardo. Mas qual é o seu mundo interior? Como conseguem continuar vivendo, sabendo que se tornaram parte de um dos capítulos mais sombrios da história de seu povo?
Vemos como eles narram suas histórias, surpresos ao perceber que suas ações se tornaram parte do mito nacional, enquanto a sociedade se esforça para esquecer aqueles que foram mortos. E ainda assim, apesar dos documentos e testemunhos, o mistério daqueles dias permanece não desvendado. Como pode ter ocorrido tal loucura em massa? O que levou pessoas que outrora viviam lado a lado a se tornarem inimigas? Essas perguntas, como um eclipse, pairam sobre a história da Indonésia, deixando um manto de escuridão e perplexidade. Talvez essa tragédia seja apenas a ponta do iceberg, ocultando em seu interior muitos mistérios e horrores inexplorados, aguardando o momento de serem revelados. Quão desconhecido ainda está escondido na história e quais outras páginas sombrias aguardam sua pesquisa? Fato 15. Pessoas do mar. O mistério dos nômades marítimos Bajau. Nas vastidões da Indonésia, entre as águas intermináveis do mar tropical, vive um grupo único de pessoas que há séculos leva uma vida nômade sem nunca deixar suas embarcações. São os Bajau, nômades do mar, cujas tradições e modo de vida estão envoltos em muitos mistérios e enigmas. Eles passam seus dias sobre as águas, raramente pisando em terra firme, e sua existência está intimamente ligada ao oceano, que se tornou não apenas sua casa, mas também a fonte de sua vida. Como surgiu uma cultura tão singular? Essas pessoas se adaptaram às condições da vida marinha a tal ponto que sua fisiologia surpreende até mesmo os cientistas modernos. Os Bajau podem mergulhar a profundidades de até 30 metros, explorando os vastos reinos do mundo subaquático, e conseguem prender a respiração por até 5 minutos. Seus filhos aprendem a nadar antes de aprender a andar, e isso talvez explique suas habilidades inatas no elemento aquático. Mas o mais impressionante, muitos deles sofrem da chamada doença do mar em terra, sentindo tontura e náusea após longos períodos em solo firme. Como uma adaptação tão única poderia ter surgido? Existem conexões ocultas entre seu modo de vida e antigas lendas marítimas? Alguns pesquisadores sugerem que os Bajau podem ser descendentes de antigos navegadores que um dia cruzaram os oceanos em busca de novas terras. Mas essa é apenas uma das teorias. Outros acreditam que sua vida sobre as águas não é apenas um legado cultural, mas uma tentativa de evitar conflitos e guerras que frequentemente eclodem em terra. Ao redor dos Bajau existem muitos mitos e lendas, cada um destacando sua ligação com o mar, que consideram sagrado. Mas qual é a verdadeira natureza de sua existência? O que eles sabem sobre o mundo escondido sob as ondas? Essas perguntas permanecem sem resposta, assim como muitos outros mistérios relacionados a essa cultura fascinante. Talvez os Bajau não sejam apenas um povo, mas a encarnação viva de um antigo mistério que aguarda para ser revelado. Quanta coisa ainda desconhecida se esconde nas profundezas do oceano e quais segredos dos nômades marítimos podem mudar nossa compreensão da natureza humana e da cultura? Indonésia não é apenas um país exótico com as belas praias de Bali e luxuosos hotéis. É um mundo inteiro mergulhado na profundidade de milênios de tradições e peculiaridades culturais, muitas das quais permanecem um mistério até mesmo para aqueles que vivem em outras regiões deste arquipélago. Enquanto os turistas se encantam com as frutas vibrantes e as paisagens deslumbrantes, por trás dessas alegrias superficiais se esconde uma compreensão profunda da vida, que foi moldada ao longo dos séculos. A sabedoria dos povos locais, seus costumes e rituais, que são passados de geração em geração, permanecem inacessíveis para a maioria. A Indonésia é mais do que apenas um conjunto de atrações turísticas.
É uma complexa mosaico composta por centenas de culturas, idiomas e tradições, cada uma com sua própria história e caráter únicos. Para um público maduro, especialmente aqueles com mais de 50 anos, essa experiência pode ser particularmente valiosa. Ao longo de muitos anos de vida, acumula-se uma infinidade de observações que permitem perceber e apreciar mais profundamente a diversidade da cultura indonésia. Compreender que por trás de cada costume há uma sabedoria secular pode enriquecer significativamente nossa percepção não apenas deste país, mas de todo o mundo. Convidamos você a compartilhar suas impressões sobre a Indonésia, caso tenha essa experiência, ou a contar o que dos fatos apresentados mais o surpreendeu. Quais questões sobre a vida e a cultura da Indonésia permanecem abertas para você? Quanta coisa ainda inexplorada está escondida neste país incrível, aguardando seu momento para ser descoberta e compreendida.